Então, Estão me ouvindo? uhum. Sim. Está tendo eco? Não. Beleza. Você faz a apresentação, né, Lécio? Eu faço, você faz o professor. Eu faço do Rick. Pode Deixa ser? eu ver. Eu preciso só do currículo do professor. Tem como botar aqui no grupo? Professor Sammy, você pode me ajudar? Eu sou cirurgião dentista, especialista em periodontia, com mestrado em implantodontia, residência em cirurgia bucomaxilofacial. Ah, muito bom. Sou, A gente tem a mesma sou, formação. sou sócio fundador da Pleno Bioengenharia. Pronto. Isso é basicamente o que eu fiz nos últimos 41 anos. Muito bom. Vamos lá, então, gente. Vou fazer a apresentação aqui e liberar o pessoal. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer tê-los aqui conosco. Conosco, nós somos o RIG, Gostaria de fazer a nossa nossa apresentação apresentação institucional institucional, e e fazer fazer nossa declaração. interesses, na realidade. Declaramos que Declaramos, né, para todos os fins, que o RID é um grupo sem fins lucrativos e que tem como objetivo a disseminação do ensino, clínico e acadêmico na pós-graduação. pós-graduação, e que não tem conflito de interesse com nenhuma empresa, bem como deixamos claro que não temos conflito de interesse com os nossos convidados. né? A opinião dos nossos convidados é livre para tomar as decisões e o pensamento é totalmente livre, né? Então, feita a nossa declaração de conflito de interesse, Sérgio, é por sua conta. Apresenta o homem. É um prazer, queria agradecer ao professor Sam estar aqui com a gente, ter disponibilizado esse horário para a gente. A gente sabe como é corrida aí a agenda do professor, então obrigado pelo carinho. O professor Sam é especialista e mestre, ou especialista em periodontia e cirurgia bucomaxilofacial, não é isso? É mestre em implantodontia e é sócio fundador da Pleno, Biomateriais em Implantodontia. Então, prazer estar aqui. Obrigado ter mais uma vez ter liberado esse horário aqui para a gente, para falar um pouquinho, né, de implantodontia. Prazer é todo meu. É um prazer poder estar junto com os colegas. Nesse momento, eu não sei em quantos nós estamos aqui dentro do nosso grupo, né, dentro do nosso evento, mas, de qualquer forma, falar para um colega ou falar para qualquer número de colegas é sempre um prazer. É um evento que a gente vem treinando nos últimos anos, né? E a gente ficou bom nessa história durante a pandemia, né? A gente, em vez de trabalhar, a gente só fazia isso, né? Aula no Zoom, aula no Zoom, aula no Zoom. Então, a gente acabou se divertindo e aproveitando muito e aprendendo como fazer, né? Entendendo a qualidade dessa ferramenta maravilhosa, né? Que a gente desprezava até um certo tempo atrás. Então, hoje em dia, a gente está bastante confortável, os colegas estão, todo mundo está bem tranquilo, as casas já sabem que tem aula todo dia à noite, os filhos, as esposas, os maridos, então virou parte do nosso dia a dia. Então, muito obrigado pelo convite, é um prazer poder estar aqui e falar um pouquinho sobre alguns assuntos, né, especificamente mais direcionado à parte de planejamento digital para cirurgia guiada. Eu não sei se nós já podemos começar a entrar no nosso tema. Como é que nós estamos aí com os convidados? Está tudo em paz? Por favor. Acho que dá, professor. A gente já está batendo aí quase os 30 convidados e o pessoal vai entrando aqui devagarinho também ao longo da aula. Maravilha. Muito bem. Então, a nossa interação com a cirurgia, né, ela já vem de um bom tempo, né? Eu tenho aí 41 anos de odontologia, dos quais 33 direcionados à implantodontia, e a gente começou a trabalhar com isso num momento que nem tomografia computadorizada estava disponível para a gente colocar nossos implantes, né? Nossos implantes eram colocados com radiografias panorâmicas, a regrinha de 3, com uma esfera de aço de 5 milímetros, para poder fazer compensações, né? E ver aonde nosso implante ia ser colocado. Então, você pode imaginar que isso fazia com que a gente tivesse um sucesso restrito, né? Porque nosso planejamento estava muito aquém do que a gente poderia fazer, do que a gente faz hoje com todos os instrumentos que a gente tem.
Então, mas isso era o que tínhamos, e aí nós evoluímos, então, para as tomografias, primeiro a tomografia de cortes individualizados, e depois uma tomografia computadorizada, que foi se tornando mais acessível ao público ao longo do tempo, ainda em nível hospitalar, helicoidal, e depois a gente acabou tendo a oportunidade de trabalhar com o Cone Beam, que popularizou a tomografia. E durante um bom tempo, né, da minha atuação na universidade, foram mais de 20 anos na universidade, um dos meus grandes esforços era fazer com que todos nós, os dentistas, migrássemos definitivamente para a avaliação dos nossos casos através de tomografia, deixar de lado aquele conceito que a gente estava acostumado, que era ver a panorâmica, que é uma visão horizontal e vertical, só 2 planos, ou mesmo uma periapical, horizontal e vertical, só 2 planos, e entrar no terceiro eixo, no eixo Z, com a tomografia computadorizada. Isso fez toda a diferença na avaliação dos casos e fez toda a diferença na compreensão dos colegas de como a gente poderia tratar nossos casos. Então, esse esforço foi um esforço muito grande. Então, aquela cena dos nossos colegas e nossos alunos colocando uma tomografia uma fotografia da tomografia, ou uma impressão num papel fotográfico, que era colocado na janela da clínica, ou no negatoscópio, ou em qualquer outra fonte de luz, não fazia mais nenhum sentido. Então, nosso esforço foi: vamos tentar trazer todo mundo para avaliar nossos pacientes de forma 3D. E, para isso, os softwares de avaliação, né, das tomografias, importação dos DICOMs para o mundo 3D, começou a ser uma realidade, porém, no começo, de uma forma muito, muito restrita, porque o equipamento era muito caro, porque o software era muito caro, porque o aprendizado disso era complicado, os equipamentos que poderiam rodar esses softwares tinham que ser muito pesados, muito fortes e, portanto, caros. Mas, à medida que a gente foi evoluindo, a gente começou a ter aquele círculo virtuoso, né, onde se produz mais aparelhos, eles ficam mais baratos, a gente tem mais acesso, e aí a gente pode colocar esses softwares para trabalhar. Quando foi o ano de 2005 para 2006, logo um ano após o lançamento do primeiro sistema de avaliação e planejamento de cirurgia guiada, que era o Nobel Guide na época, a gente teve a oportunidade já de entrar para esse sistema. Eu estou falando a gente porque, junto com o Alberto Blay, que é um dos sócios da Pleno Bioengenharia, desde aquela época a gente já trabalha, aliás, nós trabalhamos juntos desde 95, mas em 2005 a gente migrou diretamente para esse sistema, onde a gente começou a aprender como fazer planejamento virtual para a cirurgia guiada. Só para ter uma ideia, isso era feito um software de cirurgia guiada custava $15.000 naquela época, e um kit de cirurgia guiada custava $15.000. O sistema era $30.000 para você entrar, ou seja, era muito, muito caro, e a gente acabava fazendo isso junto com outros colegas para ter viabilidade econômica. Uma guia cirúrgica custava entre $1.000 e $1.200 naquela época e demorava 30 dias para chegar no Brasil. Então, todas as dificuldades eram colocadas, e isso fez com que, entre outros problemas, foi um dos motivos pelo qual a cirurgia guiada não decolou naquele momento. Outros problemas estavam muito relacionados ao conceito de cirurgia virtual guiada, onde, no começo, se tentou vender a ideia de que o cirurgião ia fazer uma cirurgia sem abertura de retalho em todos os casos. Ia fazer ali uma moldagem, uma confecção de uma dentadura, essa dentadura iria virar um guia cirúrgico, um guia tomográfico, e com isso ele iria poder fazer uma cirurgia sem abertura de retalho, o que é um engano enorme. Isso pode ser feito, mas a gente hoje sabe que apenas 5% dos casos de cirurgia guiada são feitas sem abertura de retalho. E aqui começa essa grande discussão. Para que serve a cirurgia guiada? Basicamente,
cirurgia guiada é uma obrigação do cirurgião, do implantodontista. Não existe mais a possibilidade de se fazer qualquer tipo de procedimento cirúrgico em implantodontia que não tenha algum tipo de guia. Não necessariamente uma guia que seja impressa em 3D dentro de um software, mas mesmo que seja uma guia laboratorial, uma guia pequenininha, uma guia que seja feita com resina autopolimerizante, num modelinho qualquer, algum tipo de guia é necessário para que a gente possa obter o melhor resultado. Obviamente, se a gente conseguir fazer a guia baseada na fusão das tomografias com os modelos escaneados, o escaneamento intraoral, juntar tudo isso num software só e, a partir dele, produzir uma guia cirúrgica, aí nós vamos ter o melhor dos mundos. E é nesse caminho que a gente, então, se dedicou nesses últimos anos, aprendendo a utilizar o software, aprendendo a utilizar a técnica, aprendendo a utilizar o kit cirúrgico. E tudo isso foi dentro de uma curva de aprendizagem, de uma evolução dos sistemas. Os sistemas todos de avaliação cirúrgica e de produção de guias cirúrgicas, de cirurgia virtual guiada, eles não param de evoluir. Todos os dias, esses sistemas lançam uma nova versão, porque as melhorias acontecem na medida que os profissionais vão usando. E como a gente sabe que não existem dois casos iguais na odontologia, na implantodontia, né? Cada vez um profissional se depara com um desafio novo, esse desafio ele é transferido para quem produz os softwares, e esses produtores de softwares vão, então, traduzir isso para uma versão mais nova, e assim caminha a evolução dentro da nossa especialidade. Diria para você que, até onde a gente sabe, hoje em dia, nos Estados Unidos, por exemplo, onde as questões legais são muito ferrenhas, o profissional que tiver um problema com algum paciente, e se isso for levado a julgamento, e uma das coisas básicas que o juiz vai perguntar é: você fez tomografia? Sim ou não? Se falar não, já começa mal por aí. Você fez a utilização de algum software de planejamento cirúrgico, uma guia cirúrgica? Se ele falar que não, piorou a vida dele por completo. E se ele falar que sim, ainda tem alguma saída para ele. Então, isso virou hoje uma obrigação. Por melhor cirurgiões que nós sejamos, e eu tenho certeza que dentre nós aqui, a maioria é capaz de colocar implante muito bem à mão livre, uma coisa é certa, que é, todos nós conseguimos, colocamos, instalamos implantes melhor quando eles são guiados, né? Isso porque existe um pensamento que é o seguinte: é muito melhor você ter mais informação antes de começar a cirurgia do que achar surpresas durante a cirurgia. Então, uma vez que você cria todo um estudo tomográfico, um estudo dentro do ambiente digital, e te nutre de informações de todos os aspectos, seja estético, seja funcional, seja oclusal, seja de disponibilidade óssea, tecido gengival, quanto maior o número de informações, a gente sempre vai buscar, vai ter uma possibilidade de um resultado muito melhor também. Então, isto posto, tudo para dizer o seguinte: a gente trabalhou bastante nesse assunto e chegou a conclusões que é o seguinte: o que a gente tinha não era o que a gente gostava. A gente gostaria de ter coisas melhores, e aí passamos a desenvolver um conceito do que seria melhor para nós em termos de cirurgia guiada. Isso passava basicamente por uma evolução nos kits cirúrgicos, que a gente vai conversar daqui a pouquinho, e também criar uma possibilidade para que todos os dentistas pudessem usar de maneira simples um software de manipulação de DICOMs e STLs e modelos digitais, para que todo mundo pudesse usar essa ferramenta e não ficar assustado quando baixasse um programa desse e aparecesse uma tela maluca na frente, com 200 mil parâmetros para inserir,
Isso afasta os colegas dessa... Porque tem muita gente que adora tecnologia e tem muita gente que não gosta de tecnologia. Tem aqueles que gostam, que são ótimos dentistas e fazem cirurgias, restaurações e reabilitações maravilhosas, mas detestam apertar qualquer tipo de botão. E tem aqueles dentistas que são fanáticos por botão, né? Eu, por exemplo, agora estou com 2 computadores à minha frente, tem 2 teclados, uns 4 mouses, e está cheio de coisa aqui. Eu acho isso tudo muito lindo. Gosto de tudo isso aqui, acho que eu estou em casa. Fico feliz, né? E tem gente que odeia. A minha função hoje em dia, e o meu desejo e a minha cruzada, basicamente, é assim, não tem dia que eu não faço uma demonstração para algum colega de como é fácil utilizar software de manipulação de imagem, software de planejamento cirúrgico. Isso virou para mim um desafio pessoal, né, de trazer os colegas para esse mundo. Então, dada essa introdução, eu queria deixar vocês à vontade para colocarem questões ou fazerem perguntas, e depois a gente passa para uma apresentação propriamente dita. Assim eu bebo um gole d'água também. Muito bem. Bom, professor. Professor, eu teria uma dúvida para passar para o senhor, na realidade. Pessoal, me ouve? Ouve. Frente a tudo que tem de software hoje, né? Existe lá a possibilidade de você fazer o mix entre imagens de escaneamento e imagem em DICOM, né? Qual software que vocês preconizam hoje para que vocês possam ligar as duas estruturas e fazer esse tipo de ação para justamente confeccionar guias e diagnóstico e tudo mais? Maravilha. Olha, exatamente esse é um dos grandes objetivos que a gente tem hoje nesse nosso papo, né? Basicamente, existem vários softwares de várias empresas no mercado, alguns deles são gratuitos, alguns deles são pagos, né? Então, tem empresas, e a gente pode falar das mais conhecidas, né? A gente tem Nobel com o seu Implant Studio, a gente tem a Straumann com o seu software, Codiagnostics, você tem o próprio software da Bioparts, que é uma empresa brasileira, a única empresa que fez até esse momento, e você tem a Plenum, que lançou o software, o Plenum Software, que é um software também que foi desenhado com esta finalidade. Então, qual é a finalidade dele? Conseguir importar um DICOM, conseguir importar os STLs dos modelos, conseguir importar um face scan, um escaneamento de face, conseguir importar um articulador digital. Tudo isso a gente consegue jogar nesses softwares. A Plenum desenvolveu um software que até esse momento ele é um software que está na sua versão beta, já na mão de uma quantidade boa de colegas que estão servindo como beta-usuários, que são usuários que estão fazendo testes e mais testes, né? E a gente pretende distribuir esse software de forma gratuita para que, sim, a gente possa trazer todo mundo para esse mundo virtual. É bastante simples e eu deixei preparado aqui no meu computador uma demonstração desse software também. Se a gente tiver tempo hoje no nosso papo, a gente vai entrar nisso também e vai responder a sua pergunta exatamente com uma demonstração, né? Como é fácil a gente importar um DICOM, juntar com STL e criar toda um paciente virtual que a gente possa, então, criar o nosso planejamento para a instalação de implantes. Respondi? Isso, muito bom. Respondeu, muito bom, professor. Perfeito. Eu vou um pouquinho além do Lécio, que, na verdade, assim, eu acho que a maior dificuldade que a gente tem hoje quando fala em cirurgia guiada, que é aquela que não é o custo, né? Que, assim, os programas que são mais intuitivos ainda são caros. Os programas mais simples, os gratuitos que tem, na verdade, não tem simplicidade para a gente fazer o guia, né? Não tem simplicidade para trabalhar as imagens, né? Então, a gente criou um software exatamente para combater esse problema. Então, esse eu já venho namorando faz um tempo, que o pessoal lá está conversando com o Cristiano, o pessoal daí de São Paulo, para ver se eu pego o programa.
A gente conseguir imprimir aqui. Seria importante. Esse software, né, que está na versão beta dele, né, ou seja, ele já é um software funcional, e como todo software, ele está sendo testado exaustivamente para que a gente vá incluindo as melhorias baseadas na utilização dos colegas que estão dispostos a exercitar isso, né? Um software que vai do começo ao fim, ou seja, a gente pega a imagem DICOM, a imagem do STL, junta, funde elas, aí você tem os dentes digitais virtuais, então você faz todo o enceramento de diagnóstico nos teus modelos, e aí você vai fazer o posicionamento dos teus implantes, você vai poder desenhar a guia cirúrgica nesse software e vai exportar o arquivo de guia cirúrgica, o STL, para imprimir na tua impressora, seja no teu consultório, seja num birô de impressão, seja no laboratório ou na radiologia, qualquer um desses locais que dispõe um serviço de impressão que seja validado, né? Isso vai poder ser usado. Então, esse software, que chama Plenum Software, ele se dispôs a isso e hoje ele faz isso de forma bem legal, do jeito que você falou, que é intuitivo. De graça e intuitivo. Isso. Que é o que a gente sofre um pouco, como a gente está conversando aqui. O senhor falou da Nobel, falou da Strauma. O problema é justamente o custo desse programa. Ele é intuitivo, mas o custo ainda não é aquisitivo. E aí, quando a gente fala para os programas, tipo um Blue Sky, um Mesh Mix, alguma coisa, você tem que ter um custo específico para conseguir manipular, porque ele é de graça, mas é complicado de trabalhar, né? Exatamente. São softwares muito legais, né? Tanto o Blue Sky, o Mesh Mixer não é específico para fabricação de guia, ele é mais para você criar o ambiente. É design 3D, digital, né? isso. Mas o Blue Sky é um ótimo software, mas ele é complexo, ele requer um treinamento grande mesmo. O Plenum Software, ele é um software que tem um background, uma máquina, ele foi criado numa plataforma de muita sofisticação, só que a interface com o usuário é uma interface simples, que tem o objetivo exatamente esse. Eu tenho feito esse desafio atualmente, que é o seguinte: eu consigo, com uma sessão de 45 minutos, fazer com que qualquer um crie uma guia cirúrgica. Isso já virou um mantra, né? Então, a gente senta e eu faço o desafio, especialmente para aqueles que odeiam mexer com software. Eu faço o desafio é o seguinte: senta na minha frente, pega o mouse e vamos lá que você vai fazer a tua primeira guia em 45 minutos, né? Tendo um bom DICOM, um bom STL, acabou o problema. A gente faz e é muito fácil mesmo. É só querer. Aí é uma questão de querer. Então, é esse o caminho. O outro desafio era criar um kit cirúrgico que também tivesse essa mesma pegada, que facilitasse a vida, né? Não sei, eu tenho certeza que muitos de nós que estamos aqui já trabalhamos com vários kits que estão no mercado e a gente sabe dos grandes desafios que é mexer com alguns deles, uns mais sofisticados, outros menos sofisticados, e a gente foi avaliando o que a gente poderia fazer de melhor para poder levar um kit que fosse bem simples, intuitivo, eficaz e preciso para os nossos colegas. E a gente, depois de uns 3 anos de trabalho desenvolvendo o desenho específico dele, de todos os instrumentos, todas as presas e todos os detalhes, a gente acabou lançando isso quando o kit foi lançado nós estamos em 23, foi lançado em outubro de 21. Acho que dá. Certo. Setembro, outubro de 21. Então, a gente está aí já com ele no mercado há mais de ano e tanto, ano e meio, basicamente. Antes disso, obviamente, ele foi exaustivamente testado, e é isso que eu queria começar a mostrar na minha apresentação, assim que a gente acabar esse papo inicial. Tem um colega aí,
Doha. Tem os colegas entrando aí ainda, muito legal, sejam todos bem-vindos. E vamos ver como é que a gente vai em frente. Mas estou disposto, pode interromper, vamos para as perguntas também. Tranquilo. Vamos lá. Eu vou ficar aqui porque eu sou suspeito, professor. Eu tenho o kit já e já estou namorando com esse programa já faz um tempo. Então, você já sabe do que eu estou falando, né? Já. Mas vamos compartilhar, então, com os colegas? Então, vamos lá. Vamos pegar aqui a nossa telinha. Vamos compartilhar ela. Tá? Vamos ver como é que nós estamos. Bom, muito bem. Então, hoje eu queria explicar um pouquinho a respeito do nosso conceito de cirurgia guiada, né? Nessa pequena introdução já trocamos um pouquinho de ideia, mas vamos falar um pouquinho mais sobre o mundo da guiada, né? O mundo da guiada está muito relacionado com essa situação, né? A gente sabe muito bem. Deixa eu diminuir isso aqui, espera aí. Um minutinho só. Enquanto o senhor está corrigindo aí, eu já vou falando. Linkevisa é que gosta de fazer pesquisa com madeira, né? Ele sempre compara aí, colocando implante na... Mas olha só, essa questão da guia, né, é uma questão que a marcenaria ela já entendeu há muito tempo que, se não for guiado, não dá para fazer um furo legal numa quina de uma tora de madeira. De uma tora, não, de um caibro aí de madeira. Concorda comigo? Perfeito. Perfeito. Agora, eu faço uma correlação dessa imagem com aquele colega, qualquer um de nós, que faz a exodontia de um primeiro pré-molar superior, que tem 2 raízes, e ele vai tentar colocar o implante bem ali no septo, né? Quem já não passou por isso na vida? Né? Quem já não sofreu e vai lá com a sua fresa inicial, seja ela lança ou esférica, qualquer uma que seja, e tenta colocar o implante na quina ali, para entrar bem no meio do septo. Aí ele escorrega ou para vestibular ou para palatina, ou para um lado ou para o outro. Então, fica óbvio que, se a gente tiver uma guia, né, e a marcenaria nos ensina muito bem isso, fica muito mais fácil, muito mais preciso, e óbvio que todo o benefício disso é o benefício para o paciente, né? Porque o dentista, tudo bem, ele gosta muito de furar osso, então, para ele furar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e tal, não tem problema nenhum. Mas quem tem que ter o benefício disso é o nosso paciente. Então, essa é a visão que a marcenaria, né, de uma maneira mais rude, mais grosseira, acaba nos ensinando que é sempre melhor fazer um guia. E a gente sabe que isso, quando se traduz para a cirurgia guiada, ela faz com que a gente tenha condições de criar situações como essa que a gente vê no slide, onde a gente consegue colocar 4 implantes numa maxila, neste caso, por acaso, com cirurgia sem abertura de retalho, mas com uma precisão absoluta na distribuição. Isso qualquer um pode fazer de uma maneira muito fácil, muito limpa e muito objetiva. Então, o principal da história da cirurgia guiada é trazer esse benefício para o nosso paciente, a gente entregar o melhor que a gente pode, com o melhor posicionamento, com a melhor solução em termos de aproveitamento do tecido ósseo. E como eu estava falando para você, isso aqui é só um aperitivo do Plenum Software, tá? Que é um software bastante simples na interface dele, porém bastante sofisticado no seu camarim, por assim dizer, né? Onde você vai poder juntar o STL, a tomografia, fazer um enceramento digital e fazer o planejamento da instalação dos teus implantes e, finalmente, criar uma guia cirúrgica. Então, isso tudo de uma maneira simples e objetiva. Nós vamos poder ter, mais tarde, a oportunidade de trabalhar com isso. Isso já dá um pouquinho o gosto aí do que é o Plenum Software. Se quiser me interromper, pode me interromper. Obviamente, que a gente sabe muito bem que não é só o Plenum Software. A gente tem N softwares no mercado e as nossas
e a nossa plataforma, os nossos implantes estão disponíveis nesses outros softwares, no Exocad, né, o Exoplan, e assim por diante, para que se possa fazer planejamentos como você quiser, depende muito do que você já está acostumado. Então, o nosso kit de cirurgia guiada está homologado em outras plataformas que não o nosso software. Ele é feito para que todo mundo possa usar com softwares que já tem também. Tá? Então, todo esse planejamento ele está disponível para todo mundo aí no mercado, para que a gente possa, então, criar soluções como essa. Fica muito fácil colocar 4, 5 implantes numa mandíbula ou numa maxila para fazer um protocolo, um all-on-4. Isso é bastante fácil. Agora, quando você tem que instalar implantes entre dentes, para que você tenha como objetivo criação de papila, o melhor resultado estético possível, fica óbvio que se não for com cirurgia guiada, o teu risco é muito grande. Então, em casos como esse que vocês estão vendo, onde você pode lançar a mão da cirurgia guiada, você pode lançar a mão de uma cirurgia sem abertura de retalho, porque as condições ósseas te permitem, mas, ao mesmo tempo, você quer fazer alguns reparos teciduais na vestibular. Você pode lançar a mão de truques como esse, onde você vai colocar a tua guia, fazer a captura das posições e usar o teu bisturi circular já para capturar tecido gengival, que será utilizado no enxerto na vestibular, como vocês veem aqui, de forma imediata, mas, ao mesmo tempo, colocar o implante na melhor posição em termos de prótese e na melhor posição em termos de estética, em termos de fonética, em última análise, em termos de oclusão, propriamente dito. Então, como é que a gente trabalhava antigamente? A gente trabalhava fazendo o melhor possível. Hoje eu trabalho com previsibilidade, onde essa previsibilidade vai se transformar em precisão, em função, estética. Eu tenho uma possibilidade de também manipular até meu tecido mole de forma diferente numa mesma cirurgia. Parte dela eu posso fazer cicatrizadores personalizados, como vocês estão vendo aqui no lado direito, nos dentes 24 e 25, ou mesmo no dente 14, ou eu faço cirurgia onde eu posso fazer manipulação, como a gente está vendo no 12 e no 21 também. Tudo isso baseado no planejamento. E como a gente vê aqui, em vermelho, é o que a gente planejou. Em branco, né, na tomografia pós-operatória, é exatamente o resultado, ou seja, a previsibilidade dos procedimentos se torna muito maior. Isso faz com que a gente opere de uma forma mais tranquila, de uma forma mais rápida, uma forma mais limpa e com um benefício final para o resultado muito maior. A gente sabe muito bem que casos mais complexos, como esse, onde essa paciente que tinha um tórus palatino gigantesco e teria que ser removido para poder colocar a guia em posição e fazer todo o planejamento, só dá para fazer isso se a gente tiver todo esse caso montado em um software antes mesmo da cirurgia. E isso faz com que a gente possa trabalhar num fluxo digital muito mais adequado, fazendo com que o caso seja solucionado com menos procedimentos cirúrgicos, com maior previsibilidade e conforto para o paciente. Então, os benefícios são muito grandes, né? A gente pode lançar mão desse instrumento para pensar no planejamento muito antes de executar ele, e na hora da execução se torna bastante simples. Então, você faz o planejamento, você depois entra num fluxo digital na mesma hora da tua cirurgia e vai criar, através dos teus scan bodies, uma possibilidade de já ter uma peça que vai ser instalada na boca do paciente, às vezes provisoriamente, às vezes definitivamente, mas que vai colocar os implantes na posição que você quer, ou seja, não vai ter implante saindo na meia, não vai ter implante saindo na vestibular, não vai ter implante que vai ser um desafio gigantesco para o laboratório
criar uma solução de restauração, você sempre vai ter os implantes saindo na melhor posição. Sem falar nas guias múltiplas, nas guias mais sofisticadas, né? Nas guias onde você pode já criar uma guia de corte, né, do tecido ósseo para você poder mudar a posição da zona de transição nos seus protocolos. Então, você pode já criar uma guia múltipla como essa, onde é uma guia de corte, uma guia onde você já tem o posicionamento dos implantes, e você já pode capturar uma prótese provisória, tudo isso dentro de um planejamento prévio. Então, as vantagens são inegáveis do sistema como um todo, e a gente vê na clínica como ele funciona, né? Você instalou uma vez só, fez a extração dos dentes, colocou os implantes onde não tinha dente, e aí vai colocar os implantes após extração, já pode fazer um escaneamento imediato desse caso, o laboratório já pode te entregar em algumas horas ou mesmo no dia, 2 dias depois, como queira, uma reabilitação, mesmo que provisória como essa. Então, as vantagens são inegáveis, e a precisão e a tranquilidade é muito grande, se a gente for comparar com o que a gente fazia há alguns anos atrás, onde um caso como esse, primeiro ia ser extraído os dentes, depois ia se esperar a cicatrização do tecido. Hoje a gente sabe quanto de osso a gente vai cortar antes, a gente sabe a posição dos implantes em relação aos alvéolos, a instalação imediata em alguns alvéolos, em outros não, e a confecção dessa prótese. Então, essa junção que a gente consegue fazer da tomografia computadorizada, com escaneamento, e o planejamento num software leva a uma precisão cirúrgica impecável e inigualável. Ninguém vai me dizer que consegue a mão livre ser tão preciso quanto é a instalação através de um guia desse, né? Fica muito nítido na foto da direita o quão preciso é a instalação através desses sistemas. Para isso, nós desenvolvemos um kit de cirurgia guiada. Esse kit de cirurgia guiada, ele tentou ser o mais simples possível, com o menor número de peças possíveis, e para isso a gente se baseou em 2 princípios fundamentais. Primeiro, era que ele não tivesse redutor de anilha. Redutor de anilha, para quem não sabe, é aquela peça que se encaixava dentro da anilha para que a broca trabalhasse dentro dela. Esses redutores de anilha, eles têm algumas desvantagens, né? A primeira é que é mais um instrumento do teu kit, ele se torna um kit maior. E é uma peça que dá mais trabalho para se conservar, mais trabalho para lavar, para esterilizar e para perder também, o que acontece muito. A segundo e o maior problema desses redutores de anilha era que a gente precisava de mais uma mão durante a cirurgia para introduzir, para segurar, e também ele confere uma maior falta de precisão, porque existe a adaptação dele na anilha e a adaptação da broca nele. Então, são 2 alterações de precisão que acabam por dobrar, segundo os trabalhos científicos, o índice de desvio apical das brocas. Desvia de 0,46 para 1,40, se eu não me engano, são esses números, ou seja, o desvio angular, quando se usa os redutores, é muito maior. Então, para nós, era uma decisão fundamental que a gente precisava criar um sistema que não usasse redutores de anilha, e para isso, então, nós criamos essas fresas, essas brocas, que são fresas que trabalham direto dentro da anilha com design especial, que a gente vai poder avaliar ao longo dos próximos minutos, a gente vai poder falar sobre isso. Esse kit, ele criou não só a possibilidade de não usar os redutores, ou seja, que a fresa trabalhe direto na anilha, mas também criar um fluxo otimizado de perfuração. Esse fluxo otimizado de perfuração se traduz num menor
número de fresas necessárias para a instalação do implante. Então, como vocês podem ver, esse é o desenho, né, o layout desse kit, onde você pode fazer as 3 plataformas do sistema, seja a plataforma regular, que são os implantes de 3,5 até 5, a plataforma Slim, que são os implantes de 3 milímetros de diâmetro, que é um implante exclusivamente utilizado em incisivos inferiores, incisivos laterais superiores, e também os implantes shorts, que são os implantes de 5 e 6 milímetros de diâmetro por 5 de altura, para situações especiais também. Mas nesse diagrama que vocês veem à direita embaixo, vocês notem que se você fizer todo o fluxo, na verdade, você precisa de 2 fresas, talvez 3 fresas para a instalação do teu implante. Se você for fazer com retalho fechado, você vai usar uma fresa inicial, que é o punch, aquela fresa circular, o bisturi circular para contraângulo. Se você não for fazer com a cirurgia fechada, você vai ter feito a incisão com bisturi e descolamento. Aí você tem a fresa seguinte, que é uma fresa piloto, uma fresa que vai marcar e vai perfurar a cortical. A segunda fresa, uma fresa já de perfil do implante. E se eventualmente precisar, por ser um osso muito cortical, vai usar o macho tarraxa ou não. Na maior parte das vezes a gente não usa e já vai para o implante, porque o implante tem a capacidade de condensar o tecido lateralmente. Tá? Então, esse fluxo otimizado de perfuração, que está muito baseado na avaliação que o profissional faz da qualidade óssea, do tamanho do implante, da localização, o profissional vai decidir quantas fresas ele vai usar. Por exemplo, se eu for colocar um implante de 4x10 na região do segundo pré-molar superior, num osso tipo 3, obviamente que eu não preciso fazer todo um fluxo de várias fresas que vai fazendo um alargamento sequencial. Não, basta eu utilizar a fresa inicial, que ela tem 2 de diâmetro e 5 de comprimento, posso partir para uma fresa de 3,5 por 8 e logo para uma fresa de 4x10 e instalar o implante. Lembrando que todas essas fresas, elas são já preparadas para subfresagem, ou seja, a estabilidade inicial dos implantes, quando utilizadas essas fresas, é muito grande, porque uma fresa que tem o valor nominal de 4 de diâmetro, em realidade, ela tem 3,75 de diâmetro, que faz com que a perfuração final, a entrada final, seja feita pelo próprio implante, desde que, obviamente, tenha sido feito uma perfuração no comprimento adequado. E se eu estiver falando alguns conceitos aqui que possam estar um pouco com alguma confusão no entendimento, por favor, me interrompam com perguntas, porque vai ser muito melhor se a gente puder interagir. Está bem claro até agora, Sérgio, Leandro? Perfeito, professor. Tudo bem? Perfeito, professor. Perfeito. Eu aproveito para dar um gole d'água cada vez que eu pergunto alguma coisa. Como você, Dá um como susto você, no fígado aí. como você Não tinha estou falado, ouvindo. aí a questão do rendo, eu acho que Não o estou problema ouvindo. maior do rendo... Oi? Não estou ouvindo. Aqui a minha tá sem som? Alô? Oi? Não, Tá sem não som a estou minha? ouvindo. Tá me ouvindo Pode agora? falar. Oi? Tá ouvindo Agora? Agora Ah, tá. voltou. Beleza. Eu acho que o problema maior do rendo também, quando o senhor comentou, foi uma coisa boa ter tirado do kit, eu acho que era o risco de você fazer uma báscula. Acho que era por isso também a gente perdia um pouco da precisão. Então, o rendo às vezes entrava tão justo que você acabava fazendo uma báscula no guia para poder remover ou para colocar o rendo. Então, assim, faltava mão para você colocar, manter o guia em posição, colocar e tirar aquele equipamento. Então, realmente, tirar isso daí do kit é a melhor coisa que teve, né? Exatamente, é mais um dos problemas que a gente sentia, que a gente queria se livrar dele, né? Você lembrou muito bem, né? Que é fazer uma alavanca em cima da guia Isso. Acabava cirúrgica, tirando a né? guia de posição. Você acabava deslocando, tinha que ter uma mão a mais para encaixar de novo, né? E muitas vezes você via esses redutores, né? Esses handles, eles arrancando a anilha de dentro da Isso. guia, tinha uma série de fatores. Então, Certeza. todo esse pensamento nos levou a criar um kit sem os redutores de anilha e com um fluxo de perfuração mais otimizado, né?
para que a gente possa, então, em última análise, instalar o nosso implante. Eu queria que vocês tivessem bastante atenção como esse implante vai entrando, e eu vou voltar essa imagem, presta bastante atenção de como esse implante vai entrando, e ele demonstra nitidamente que nós temos que deixar a guia trabalhar. Presta atenção, quando o cirurgião vai entrando, vai descendo com o implante, você vê que ele se mexe de posição. E ele só vai entrar na posição final na hora que a própria chave de inserção escorrega na rampa da anilha, e aí sim, olha agora, aí finalmente ele vai para a posição correta. Isso a gente está trabalhando em nível de décimos de milímetro, né? Porque a mão livre, esses décimos de milímetro, eles não acontecem, essa precisão. Só acontece, eu vou voltar de novo, porque essa imagem que precisa ficar fixada para todo mundo, que por melhor que você seja, você nunca vai ter a precisão que tem um encaixe mecânico desse, né, de precisão décimo de milímetro de uma fresa, e ele leva exatamente para o local que foi projetado. Você imagina que isso não é um problema se a gente estiver fazendo um protocolo, um meio milímetro para cá, meio milímetro para lá, mas se você estiver trabalhando numa área que tem dentes vizinhos ou áreas nobres e tudo mais, qualquer décimo de milímetro é uma necessidade muito grande de precisão. Então, esse kit tem a capacidade de instalar as 3 plataformas, quer dizer, eu não preciso nem um kit adicional para mudar para plataformas diferentes. Eu posso trabalhar, eu tenho implantes de 8 a 15 milímetros, que eu posso instalar com kit, em qualquer uma das versões que ele tem. Os implantes Short, todos eles são de 5 milímetros, com 5, 6 de largura, né? Dentro desse fluxo, que existe um fluxo que é sugerido dentro do kit, mas ele deixa o profissional com a liberdade de escolher como será o fluxo de perfuração. Além das fresas, que a gente vai olhar detalhes dela daqui a pouquinho, a gente tem os fixadores verticais, vamos detalhar eles mais para frente, os pinos de fixação horizontal, o punch, que é o bisturi circular, e os acessórios, que é a chave de catraca, os tambores, né, as chaves de inserção no implante, macho de tarraxa, tudo que você precisar para fazer a tua cirurgia de implante da forma mais simples possível. Essas fresas foram desenhadas por nós para que pudesse trabalhar de uma maneira fluida dentro das anilhas. Contudo, elas precisavam ter as características necessárias de ossointegração, e uma delas é que a gente pudesse irrigar a nossa perfuração de forma adequada. Todas as fresas têm essa coloração especificando de qual plataforma elas se referem. Então, a gente tem as amarelas para os regulares, o violeta, o rosa, o lilás, como queiram, para o slim, e a verde para o short. E a gente tem, por exemplo, aqui na fresa punch, que é o nosso bisturi circular, ele é uma lâmina muito cortante no seu ápice, que tem a parte de identificação por cor, ele tem uma janela lateral, uma abertura, onde você pode retirar o tecido que ela cortou de forma bastante simples, ele não ficar preso lá dentro, e para você poder utilizar ele como material de enxertia tecidual nos seus procedimentos. A fresa piloto é uma fresa que tem a parte de cima um stop, ou seja, quando ele bate na anilha é quando a perfuração inicial foi concluída, então a gente não precisa se preocupar aonde parar, o kit sempre vai te levar para o lugar certo. Ele tem uma parte ativa de 5 milímetros, essa fresa. Todas as fresas têm marcado nela mesmo qual é a dimensão em termos de diâmetro e comprimento. Isso facilita muito a escolha, porque a gente sabe muito bem que às vezes a gente recebe um kit, quem montou o kit, um auxiliar, uma secretária, alguém pode misturar as fresas nas suas posições, então elas estão sempre marcadas para a gente saber exatamente do que se refere, fica uma identificação fácil. Ela tem também o stop, então eu sei que quando eu usei uma fresa de 4x10 e eu desço minha perfuração até o stop,
ela tem 10 milímetros de perfuração, e vale lembrar sempre que nosso projeto é de implantes de cone Morse. Os implantes de cone Morse Platform Switch são sempre colocados no mínimo 1 milímetro abaixo da crista. Então, quando eu falo que eu vou colocar um implante de 4x10, eu tenho que ter pelo menos 11 milímetros de disponibilidade óssea para que ele fique inserido no lugar certo. Na parte lateral dessa fresa, existe uma parte que é reta. Esta é o local dessa fresa que deixa com que o fluxo de soro, de líquido de irrigação, flua diretamente para até a ponta da fresa, fazendo com que a gente tenha a irrigação, né, o resfriamento da nossa perfuração de forma correta. Na própria fresa, existe também as marcações da parte ativa dela, para que, por exemplo, se alguém quiser usar esta fresa, tirando o guia de posição para conferir, para mudar alguma coisa, eles podem usar a mesma fresa sem a utilização da guia. Então, ele permite, porque tem uma marcação específica. Nós temos fresas para implantes de 8, de 10, de 11,5, de 13 e de 15. Nós fizemos na fresa de 13 uma marcação de 11,5, para que a gente não precisasse incluir nesse kit uma fresa específica de 11,5, apesar de nós termos ela para aquelas pessoas que querem. Mas a gente tentou economizar o número de fresas dessa forma também, e funciona bastante bem. Porém, a gente tem disponível, se alguém quiser, fresas de 11,5, de 15, chaves de inserção mais curta para áreas de molares, né, onde você tem um problema de abertura de boca, muitas vezes, então você tem essas fresas. A chave de inserção do implante é uma chave bastante interessante, porque ela tem as marcações, tanto para que você possa usar a inserção do implante com a guia e sem a guia, e também ela é uma chave que não tem stop, ela permite que você trabalhe livremente. Por que isso é importante? Porque quando você está colocando o teu implante, muitas vezes você quer sentir com que pressão, quantos newtons de travamento esse implante travou no teu osso. Então, a minha orientação é sempre o seguinte: não vá com essa chave de inserção até a marcação do teu planejamento. Você vai 1 milímetro, 2 milímetros antes, e o resto da inserção do implante é feito manualmente com a catraca, para que você possa medir, se você não tiver um torquímetro no teu motor, você possa medir manualmente com quanto de pressão, quantos newtons ficou travado esse implante. Então, é muito importante esse detalhe. Muito importante vocês notarem que na parte inferior dessa chave de inserção, ela tem as medidas, né, de 1, 2, 3, 4 milímetros, para saber o quanto o teu implante está infraósseo. Isso é muito importante quando você está trabalhando com cone Morse, né? Na parte superior também ela tem essas 4 medidas, então você nunca vai ficar perdido, nem com a guia, nem sem a guia, sempre vai saber quanto que você tem de implante dentro do tecido ósseo, para que você possa, então, ir colocando o teu implante com a maior precisão possível. Desculpa um pouquinho, a garganta sofre depois de um dia inteiro, a gente vai dando um golinho de água aqui, deixando espaço para vocês perguntarem sempre que quiserem. Aqui nós temos, então, a fresa, o macho de tarraxa, né, o fazedor de rosca, também com as delimitações tanto na parte ativa quanto no corpo dele, para que a gente possa trabalhar das duas formas, né, com e sem a guia, dependendo da necessidade, né? A gente sabe que com a guia é sempre melhor, deve ser sempre utilizado, especialmente com os implantes short, é muito importante, porque são implantes sempre mais específicos, né, para áreas com pouca altura, e quando a gente tem pouca altura, sempre a variação acaba sendo maior, mas a gente pensou que, às vezes, a pessoa quer ter certeza e gosta de olhar, né, ele pode tirar a guia e pode
visualmente. Os pinos de fixação horizontais são aqueles pinos de fixação que nós utilizamos quando da instalação de implantes, e a gente vai dar uma olhada num exemplo mais para frente, em desdentados totais, normalmente, onde a gente precisa encaixar a guia no tecido mucoso e estabilizar ela horizontalmente antes de começar a perfuração, para que não haja movimentação dessa guia no tecido. Então, a gente tem todo esse sistema também dentro do kit, com a fresa própria, o pino de fixação própria e a anilha própria, e no final da apresentação tem todos os parâmetros dessa anilha e a gente compartilha com todo mundo. Nós trabalhamos com vários planning centers, a própria Plenum tem o seu planning center, mas a gente trabalha com N planning centers aí pelo Brasil e a gente compartilha todos os parâmetros para que todo mundo possa utilizar. Os fixadores verticais. Tá? Antes a gente falou dos fixadores horizontais, e esses são os fixadores verticais. Eles servem para que, após a instalação de um primeiro implante, por exemplo, no protocolo, a gente fixe a guia diretamente nesse primeiro implante, fazendo com que a gente tenha cada vez mais estabilidade, mais precisão da guia ao longo do processo de instalação dos implantes. O design desse fixador é um design nosso, patenteado, onde ele se autoajusta na posição que foi colocado o implante. Você não tem nada pré-determinado nele, ele vai se ajustar exatamente onde teu implante está, e a tua guia dando a pressão necessária para que ele fique estabilizando a guia o máximo possível durante a perfuração, sem ter aquele problema de deslocamento da própria guia. O fluxo, por exemplo, no implante de 3.0 de diâmetro, se você for colocar um implante de 3.0 por 10 ou por 13, que seja, basicamente você vai usar duas fresas. Uma fresa para marcar, porque você não vai fazer incisão com o punch, com um bisturi circular, porque não teria sentido. Você entra direto com a fresa de 2 milímetros e a fresa de 3, e a sequência é o implante, a não ser que você esteja trabalhando numa área muito, muito densa, vai usar um macho tarraxa, mas a incidência é muito pequena dessa possibilidade. Nos implantes regulares, aí você pode variar um pouquinho dentro desse fluxo, né? Mas basicamente ele é o mesmo, né? Você vai usar 2, no máximo 3 fresas e já a colocação do implante. A gente sabe muito bem pela literatura que poderíamos até usar uma fresa só, mas acho que isso já fica um pouquinho mais difícil para a gente digerir, né? Depois de tanto tempo fazendo cirurgias com perfurações sequenciais, apesar da literatura mostrar que é possível, então a gente vai diminuir o número, mas não vai eliminar todas. Já nos implantes short, esses são implantes que requerem um cuidado grande, não só no nosso sistema, mas em qualquer sistema. Os implantes curtos, eles são implantes que tendem a ter muito desvio por conta da falta de altura deles. Então, é muito importante que a gente vá fazendo a perfuração em todos os seus passos direitinho, usando 4 fresas e, muitas vezes, utilizando até o macho de tarraxa, para que esse implante possa ser instalado da forma mais correta possível. E, com certeza, é uma das melhores aplicações para cirurgia guiada, são os implantes short. Né? No passo clínico, né, muito simples, né? Anestesia, e por falar em anestesia aqui, a gente tem que levantar a questão de que em cirurgia guiada, especialmente se você vai fazer ela sem abertura de retalho, a anestesia tem que ter alguns cuidados. Existe uma vantagem onde você vai usar uma menor quantidade de anestésico. Por outro lado, você precisa lembrar que se você fizer a anestesia e o volume anestésico for muito grande embaixo dos tecidos, você pode acabar alterando a posição da tua guia. Então, a indicação é que a gente faça anestesia em vários pontos, com pequenas quantidades em cada ponto, para que a gente não tenha alteração dimensional do volume do tecido gengival, e isso que faça com que altere a posição da guia. Muito importante
esse detalhe, né? Para que a gente tenha o posicionamento ideal. E vocês veem já no slide do centro, nesse caso de protocolo, onde foi utilizado o fixador vertical após a instalação do primeiro implante. Você já vê ele em posição, a gente vai ver isso melhor mais tarde. Muito bem. Aqui eu queria mostrar para vocês a importância que tem este design, como ele joga o líquido, o soro ou qualquer líquido de resfriamento para dentro do sistema, né? Basicamente, você não tem nada do fluxo do líquido saindo para fora na guia. Ele está totalmente sendo impelido para dentro da perfuração, fazendo com que o resfriamento e a lavagem dos debris ósseos aconteça de forma adequada. E vocês veem que a perfuração nunca é feita de uma vez só. O interessante é que a gente faça essa perfuração num movimento de vai e vem, né? Perfurando um terço, depois mais outro terço, depois mais outro terço, né? Então, 1/3, 2/3, 3/3, até chegar no stop. Essa é a forma correta de utilização desse kit, para que a gente tenha uma perfuração bastante precisa, né? Que seja lavado aquele material que está sendo perfurado e que a irrigação, a refrigeração seja adequada também. E o design, vocês perceberam que ele é capaz de levar o soro para a posição adequada. Então, pega um caso como esse, né, dessa paciente que usava uma PPR, estava infeliz com o seu sorriso, e aí a nossa colega Andréa Salles, que é a protesista desse caso, né, fez toda a avaliação dela, todo o enceramento, avaliação dos STLs, da tomografia, juntou aqui todas as informações necessárias em todas as suas visualizações, e aí fez um enceramento de diagnóstico para que o posicionamento fosse o melhor possível para a solução do caso, né? Isso só é possível com essa imersão que nós temos que ter dentro dos softwares de avaliação. Hoje em dia, eu tenho certeza absoluta que quem não entrar para o mundo do fluxo digital dentro da odontologia em geral e da implantodontia em específico, vai acabar ficando fora do mercado em pouco tempo. Então, a gente tem que ter noção que a gente pode pegar todas essas informações dos modelos de enceramento, dos cortes tomográficos, seja nas mais variadas posições, pensar com calma e fazer várias simulações de onde é melhor colocar esses implantes, as melhores angulações, os melhores aproveitamentos de tecido ósseo. A gente tem que ter a capacidade de fazer isso dentro do software para que a gente possa, então, criar uma guia cirúrgica e fazer a melhor resolução. Tudo isso requer um pouquinho de dedicação, um pouquinho de treino, mas com certeza é a melhor condução para os nossos casos cirúrgicos. Então, vocês veem num caso como esse, como eu havia falado, né, depois da instalação do primeiro implante, a gente tem aqui o fixador horizontal em conjunção com os fixadores, junto com os fixadores horizontais, a gente tem o fixador vertical também. Isso confere uma estabilidade muito grande ao sistema como um todo, dando uma precisão muito maior, e não só isso, uma segurança para o dentista, para o cirurgião, na hora da cirurgia, que ele não precisa ficar segurando aquele guia, apertando, e cada um aperta de um jeito, auxiliar aperta mais para um lado, mais para o outro. Não, aqui a gente tem uma situação estável, onde eu posso fazer a cirurgia com calma, instalando meu implante um a um e distribuir ele da melhor forma possível, né? Esse planejamento foi feito pela Andréa Son com a Andréa Salles, eu fiz a parte cirúrgica para elas, e elas, então, finalizaram com uma prótese provisória que deixou a paciente bastante feliz, bastante contente no estágio inicial da sua reabilitação, uma paciente que foi depois para a parte inferior e depois finalizou com todos os cuidados, a parte estética superior também. Aqui vocês veem numa fase intermediária,
que ainda está condicionando o tecido. Então, tudo isso, é óbvio que vocês já conhecem, não é novidade nenhuma, mas é importante a gente mostrar o quão este kit, que é simples, pode ajudar dentro desse planejamento como um todo e da execução. As anilhas que a gente dispõe são anilhas de 2 tipos, anilhas que a gente tem com uma parte que é o que a gente chama facetada, são anilhas que são bem estáveis, bem fixas dentro da nossa guia, que vocês têm todos os parâmetros delas, né, para que vocês tenham ideia, mas está disponível para qualquer um, está disponível no nosso site, tanto da anilha facetada, quanto da anilha circular, que é mais comum. Tudo isso está disponível para todo mundo, e também todas as informações de offset, de quanto vai para dentro do osso, quanto fica para fora, os tamanhos, tudo isso está disponível para que vocês possam incluir esses parâmetros nos softwares que vão utilizar. Nós utilizamos, basicamente, uma posição de anilha, que a gente chama de offset, de 11 milímetros, entre o topo da anilha e o topo do implante, mas que pode variar entre 8,5 e 11,5 para se adequar a algumas situações que possam aparecer em alguns planejamentos, e com isso a gente consegue ter uma flexibilidade no uso do sistema como um todo, e essa variação, ele acompanha também algumas variações que a gente tem nas fresas para poder fazer essas compensações necessárias, tá? Então, isso é uma visão geral do kit e Vamos parar de compartilhar aqui, voltar para a nossa telinha. Isso é uma visão geral do nosso kit, onde a gente tem as questões principais, que são as questões de não ter os redutores de anilha e de ter cada fresa para aquele implante. Então, eu vou fazer um implante de 5x15, eu tenho uma fresa 5x15. Eu vou fazer um implante de 4x10, eu tenho uma fresa 4x10. Isso tudo facilita muito todo o fluxo de trabalho dentro da cirurgia. E um fluxo de trabalho mais otimizado, ele é traduzido por um menor tempo cirúrgico, melhor pós-operatório, menor quantidade de anestésico centralizado, quanto menos tempo, maior precisão, isso está nos trabalhos também. E os trabalhos mostram indiscutivelmente que os implantes instalados com guia cirúrgica, eles superam em precisão em 60% aos implantes colocados à mão livre, apesar de sermos todos excelentes cirurgiões, a gente sempre faz melhor uma guia cirúrgica. E por falar em guia cirúrgica, a gente precisa entender de uma vez por todas que, assim, a guia cirúrgica está lá para nos guiar. Os cirurgiões têm uma mania de querer dar um jeitinho de fazer aquela força, não deixa que eu dou uma melhoradinha no ângulo, não dá certo. Se você estiver trabalhando com guia, faça uma boa guia, um bom planejamento, e aí a mão tem que ser leve e você tem que deixar a guia te levar para a posição mais perfeita possível. Ok, então vou dar uma breve pausa aqui para que vocês possam colocar as perguntas, se houverem, para a gente possa continuar o nosso papo. Muito bom. Perfeito, cara, perfeito. O professor Alberto está mandando boa noite. Muito bom. Roberto Blay. Tá, Obrigado, Alberto, Beto. o professor Jamil, passou o professor Nelson Pinto aqui. Tem a turma forte lá. Muito professor bom, Roberto muito legal. Coelho. Bem, tudo Muito bem? bom. Beto Blay, olha aí, como vai? Tudo bem? Tudo bem, você, Sami? E aí? Obrigado a todos aí, né, pela presença. Sami, você sempre mandando muito bem nas guiadas, né, como sempre. Boa noite, professor. Legal, boa noite. Vi que o Puertas está aí, o Nelson Pinto passou por aí, o Jamil. Passou, Jamil passou, Isso aqui Coelho. está um bate-papo entre amigos, né? Está uma Tá delícia animado. isso aqui. É bom, mas foi Inclusive, tão já bom. estendemos o convite para o professor Alberto Blay, viu? Aproveitar a oportunidade. Aí, Tamo junto, gente.
já faz ele te dar uma data, já força ele dar uma data. Boa. Você viu que não somos nós, hein, professor? Vamos, só combinar. Estamos à Muito bom. disposição, pessoal. O Beto Bom. tem muita coisa para falar para vocês, Tá, e muitas coisas importantes. Muito bom. A gente combina, quando vocês quiserem. Coisa boa, professor. Muito bom, vamos combinar assim. Eu não sei nem se tem margem para pergunta, professor, tão bem que foi a aula. Bem explicativo, Não, passo a passo certinho. Tirando... Não, quando não tem pergunta, é sinal que ninguém entendeu nada. Não, porque foi muito bom, pelo contrário. Ou ninguém entendeu nada, sabe tudo. Acho que é mais fácil saber de tudo aqui. Que não ficou brecha. Não, mas é muito bom. Eu já tive a oportunidade de usar o Kit. E aí, como falei para o senhor, assim, muito fácil, muito bom de usar. Aí, bem intuitivo. Aí, realmente, acho que assim, fechando com o programa agora, vindo o programa da Pleno específico, vai facilitar bastante. Eu acho que, assim, ter a oportunidade de gerar o guia, e é o que eu falo para os alunos, assim, às vezes o pessoal se confunde, porque acha que a cirurgia guiada eu vou ter menos trabalho. Então, na verdade, eu delego o meu guia para o Planning Center, deixo ele fazer e eu confio cegamente naquilo. Eu tenho certeza que meu Planning Center fez tudo certo e me mandou de volta. Eu prefiro fazer o meu guia, não discutir, né? A gente trabalhar no TeamViewer, né? Trabalhar junto. O trabalho é muito legal porque a gente se dedica um tempo, meia hora, uma hora, a estudar o caso e planejar ele virtualmente. Tem aquela frase, né, que a gente fala, deixe seus olhos chegar antes de suas mãos, mas deixe sua mente chegar antes dos seus olhos, né? Então, quando você olha visualmente para um planejamento, aquele paciente vira 3D na tua tela, você já começa a enxergar ele de uma forma distinta e você já começa a pensar naquele ser humano não como uma imagem 2D, a altura e largura. Tua mente já começa a entrar em outra dimensão e você começa a girar aquilo 3D, você tem outra visualização. E aí, quando você começa a inserir os dados, os implantes, os modelos 3D, você começa a interagir, então tua mão começa a trabalhar. Quando chega na hora da cirurgia guiada, você coloca o guia, mas aquilo está tudo dentro da tua cabeça. Você sabe que você está obtendo a melhor posição e vai ter a melhor precisão e a melhor condição de instalar o maior número de implantes necessários na melhor condição óssea possível, dentro da melhor posição. Então, eu não vejo qualquer possibilidade de a gente fugir de usar algum tipo de guia para as nossas cirurgias. Beto, você quer colocar alguma coisa a respeito disso? Eu sei que você é um entusiasta da guiada também. E eu são muitos anos, né, Sami? São muitos anos que a gente compartilhou aí, desde do primeiro kit, né, desvendar software, e o Sami que teve essa paciência para desvendar software. Eu não sou o cara de software, mas a gente, desde aquela época, estou falando já, são quase 20 anos, hoje em dia a coisa está muito mais democratizada e é impressionante. Daquela cirurgia que você teima ainda não fazer guiada, você fala, por que eu não fiz guiada? Por mais simples que ela seja, né? Então, é uma coisa que a gente percebe hoje no dia a dia. Por mais experiente que você seja, aquela hora que você senta, você está com o guia na tua mão, aquilo encaixou, a posição do incisivo central imediato, sabe? Vai ficar tudo como planejado. A gente brinca, né? A gente não quer transpirar a luva na hora da cirurgia. Então, a gente agora não quer mais nem transpirar a luva. Porque você faz antes sem luva, no software, você não está transpirando ali. E a hora que você senta para operar, você já está com a cirurgia resolvida, né? Você não tem que mais pensar na posição do implante, você só vai executar. Então, eu acho que um grande peso sai da hora da cirurgia, a hora que você senta com um guia na mão. E se tudo der errado, você já fez aquela cirurgia virtualmente. Então, você já tem todo o planejamento na tua cabeça, não é na hora, assim, lembrada, não, era mais ou menos aqui, mesmo que o guia caia, quebre, que é coisa que dificilmente acontece. Mas só de você ter feito a cirurgia virtual antes, olhado... Já está seguro da posição. Tá mais seguro. E poder compartilhar, né? A gente chega aqui e fala, Sérgio, o que você acha? Sami, 2, 3 estão dividindo. Isso também é muito legal, a tomada de decisão compartilhada, quando você trabalha com planning ou com um colega, eu acho que faz muito sentido.
a segurança de já poder entrar na cirurgia componente protético, a prótese já impressa, você ter pouco trabalho para capturar a prótese em posição, realmente facilita. Você mostrou aquele caso do Guilherme Duarte também, Sami, aqueles incisivos inferiores. São casos assim, emblemáticos, que você começa a cirurgia assim, com os componentes protéticos já tudo isso é bom. esterilizadinho, né? Já chega estéreo, você separou. Já o componente separado, a altura que você quer do O componente, guia de instalação da prótese, os provisórios. É um sossego, né? A vida ficou mais fácil, né? Não, e ficou bem mais fácil Com que assim, antes certeza. ainda tinha a limitação do PMMA. Hoje eu posso imprimir até a prótese já na cor que eu quero. Tem resina aí para odontologia já específica, né? Ou você carga. maquia, você dá aquela maquiadinha, fotopolimeriza, ficou... Tem para todo gosto, né? Para o cara que gosta de pintar, para o cara que gosta de fazer a cirurgia virtual. Acho que hoje encaixa todo mundo aí. Certeza. Eu não mostrei ainda, porque nós batemos muito papo até agora, desde as 8 estamos aqui, né? Já estamos a 1h15, sem parar falando, tem tanta coisa para falar. Eu falei para eles a respeito do nosso kit, dos conceitos iniciais e tudo mais, e reservei aí o próximo bloco para a gente fazer uma pequena demonstração do software, que é o que o pessoal estava querendo ver bastante. Mas se você quiser separar esse caso do Guilherme Duarte, enquanto eu faço aqui uma demo do software, Beto, aí no final você pode mostrar, e acho que vai ficar bem bonito, é um caso bem bacana. Você tá com ele aí? Aqui. Ótimo. Mostra aí, então põe na tela. Mostra aí. Espera aí. Mostra aí. Deixa Está liberado para compartilhar, professor. Compartilha aí, Beto. Espera aí, vou colocar aqui para vocês. Eu entrei para dar um alô, tá vendo? Agora vai dar aula. Muito a bom. gente não aguenta. Quem sabe faz ao vivo. Isso aí. Compartilha aí que vale a pena. Estava aqui mexendo amanhã na apresentação, que inclusive vai a turma dele, do Gui, Léo Buzo, vão lá visitar a gente amanhã. Então já estava aí, aqui. Ó, a partir do 130 ali, ó. Eu quero achar aqui só para puxar aqui para vocês, modo apresentação. Então, olha que bacaninha esse caso, pessoal. Você começa a cirurgia, né? Você vai fazer um implante imediato aqui, você já tem aqui na tua mesa cirúrgica tudo que como você vai resolver o caso. E aí fica fácil, né? Quando a gente vai para extração, você faz lá a tua extração atraumática. Aqui, infelizmente, o paciente não teve muita sorte no tratamento endodôntico. E aí você vem para uma guiada, onde você tem, eu acho que uma das situações clínicas, até quando a gente postou isso, o Laércio Vasconcelos comentou que essa é uma das cirurgias mais difíceis da implantodontia, né? Incisivos inferiores, adjacentes imediatos, né? Onde o alvéolo rebordo tenta desviar a sua fresa, você não tem muito apoio, você tem as raízes, você tem um espaço assim muito crítico. Aí você vai lá com a sua guiadinha, tudo planejado, tudo muito bem firme, né? Adaptado. Aí você consegue essa precisão de instalação. Perfeito. E aí fica muito fácil você vir fazer a capturinha do seu provisório. Aí sai da boca, né? Quem gosta da prótese vai ficar lá fazendo o acabamento, todo o perfil de emergência. Perfil de emergência, etc. Aí o cara que gosta enquanto o protesista, que o protesista vai demorar ali para trabalhar, né? Aí o cirurgião volta, para não ficar esperando, ele vai buscar um conjuntivo, ele vai colocar um biomaterial no gap, vai botar uma membraninha, no nosso caso aqui, né, de PDO, que eu recomendo fortemente, para a gente isolar o conjuntivo do biomaterial, ganhar espessura, e aí você instala seu provisório. Aqui não maquiou, né? Podia ter maquiado melhor, mas também um provisorinho impresso. E aqui você vê PO de 10 dias. Pessoal, foto de celular, não tem maquiagem de foto, não tem nada, tá? Mundo real de consultório. E olha lá, 60 dias, como evoluiu a cicatrização desse rebordo com a espessura. Então, vejam a previsibilidade que a gente tem num caso desse, né?
Então, agora eu vou deixar vocês aí. Eu acho que faltou um detalhe só para o senhor comentar, da precisão, que não sei se o pessoal se tocou, mas foi feito em cima de 2 munhões, uma prótese unida. Isso daí é difícil conseguir a mão livre, né? Não, e isso num cone Morse, né? Isso, Super difícil. isso. Então, o planejamento ficou... Eu vou depois trazer as radiografias. Eu sou bem empolgado com isso. Tem o professor Linkevies, ele fala para a gente estar usando o ST-Base, mesmo quando a gente faz as próteses múltiplas. E aí você dá muito mais segurança para o osso. Então, fazendo guiada, você tem muito mais facilidade de botar o paralelismo e conseguir fazer em ST-Base a prótese múltipla, né? Pontes fixas. Hoje em aqui, dia mas não eu tem acho mais... Fala, Samir. Não, falei que hoje em dia não existe motivo para que a gente não faça os implantes serem colocados no lugar onde eles devem ser colocados. E implantes saindo na meia, implantes saindo muito para palatino, muito para vestibular, não existe mais motivo para isso. A gente tem que ter preciosismo suficiente para colocar eles para facilitar a prótese. A prótese a gente tem recurso tanto tecnológico como técnico, como mãozinha para isso hoje em dia, né, cara? A gente treina exaustão esse tipo de coisa. Hoje, o que você não pode abrir mão é o tridimensional, correto? É o primeiro ponto. Isso aí. Hoje ficou muito democratizado, né, gente? Porque você pede para o paciente no centro radiológico, ele faz a tomo, ele faz o escaneamento, você não precisa ter esses equipamentos no consultório. Então, você consegue fazer todo esse fluxo sem ter essas tecnologias, só usufruindo delas. Então, acho que é isso, de quando a gente começou lá atrás para hoje, você tem quem manipula software, você tem quem faz o escaneamento. Então, ficou tudo mais acessível. Lógico, o cara que quer ser tecnológico, ele compra impressorinha, ele compra um scanner, ele só não tem o tomógrafo. Mas, fora isso, ele resolve a vida dele ali. E eu acho que o futuro são as impressões das próteses, não são mais as cerâmicas. Eu tenho convicção que a gente vai para os polímeros aí reforçados. Acho que já estamos nessa era. A gente tem trabalhado aqui, eu tenho feito alguns casos de escaneamento de protocolo e tentando fazer uma fresagem única de PMMA maquiado. E aí tem tido uns casos bonitos aqui para a gente, vai ficar muito leve a prótese, tá bem resistente. A gente tem que ver só a longo prazo, né? Se aguenta sem a barra metálica. Olha, se aguentar 4 anos, está ótimo. Certeza, a facilidade. Uma consulta. Você, assim, eu não confiei no planejamento que a gente fez, mas foi o protocolo bimaxilar. Eu pedi para imprimir resina para provar passividade e na próxima já veio fresada. Ou seja, 2 protocolos ali, 2 consultas, o paciente já está entregue. De conforto, a oclusão. É surreal o que a gente está conseguindo de evolução. É muito melhor. É muito melhor para o paciente isso do que cerâmica. Não, e outra, assim, a gente consegue baixar a biblioteca, então eu consigo fazer um dente específico para aquele paciente, né? O dente de estoque. Então você consegue caracterizar a prótese daquele paciente, deixar ele mais confortável com o dente que é dele. Né? O pessoal, como falou, no programa de vocês eu consigo fazer o escaneamento do rosto. Eu posso usar até o visagismo aqui para escolher qual o melhor dente para aquele rosto do paciente. Não no dente de estoque que está pronto ali para mim, naquele formato pronto, né? Isso quer dizer o seguinte, todo mundo vai ter que se dedicar um pouco a estudar o mundo digital, o fluxo digital, para poder estar na odontologia nos próximos 10 anos. Quem não entrar, se inteirar do fluxo digital, da tecnologia, da inovação que isso traz, não vai conseguir estar nessa nossa profissão e vai ficar fazendo restauração em resina classe 1 em amálgama em resina no pré-molar inferior. Só isso. Pois é. Muito bem. Estou aqui pronto para me liberar para vocês compartilhar. Me libera para eu compartilhar na minha aula. Está liberado. Legal. Então, eu vou compartilhar no outro computador. Vou fechar o... Ok. Muito bem. Vocês estão vendo a tela do software? Já. Sim. Maravilha. Então, veja bem. Vamos tirar isso aqui da frente, que eu preciso... Vamos deixar aqui. Ok. Então, essa é a tela inicial do software, né? Onde eu tenho as visualizações dentro do que eu vou utilizar. A princípio, quando a gente olha uma tela dessa, a gente precisa falar assim, calma,
Eu já conheço computadores, já trabalhei com Word, com Excel, com Easy Dental, com Facebook. Todos eles têm mais ou menos uma orientação. Você precisa ler o que está no teu menu. Então, vamos lá. Vou fazer um passo a passo aqui. O que eu quero? Eu quero importar os arquivos Daikon. Então, eu vou lá e abro o Daikon. Então, eu vou lá, clico, e ele me fala onde que está o teu Daikon. Eu vou lá e vou buscar um paciente que eu quero e vou no diretório Daikon. Quando eu faço isso, o meu programa, ele começa a procurar o Daikon e a estruturar como ele vai apresentar. E ele sozinho vai apresentar na tua tela as opções. Eu vou clicar naquela que ele me apresentou e o computador começa a montar as diferentes visualizações, sejam as transversais, a panorâmica, a axial, a 3D e a tangencial. Ele me monta essas versões todas e vejam bem, esse computador que eu estou usando não é um computador que tem uma capacidade muito grande de processamento, ele é um computador Windows normal, tá? Que todo mundo pode ter. Nessa visualização, ele me fala, que ele me mostra as possibilidades que eu tenho de focalizar um pouquinho melhor a minha área de interesse. E eu tenho essas flechinhas e os círculos onde eu vou recortar só a maxila, eu só quero trabalhar na maxila desse caso, porque eu vou colocar 2 implantes na área superior esquerda dele, eu recorto tudo que não me interessa. Eu pego essas flechinhas e vou recortando. Por que eu faço isso? Porque eu diminuo o tamanho do meu arquivo de interesse, para que o arquivo não fique muito grande e não fique muito pesado. Uma vez que eu recortei agora o Daikon, o computador, o programa vai processar essas imagens e ele vai me mostrar as visualizações. Quando a gente olha assim, fala, mas está esquisito. A gente tem que fazer alguns ajustes. Então, eu vou na minha tela de visualização axial. A visualização axial, para que vocês que conhecem tomografia sabem, que é a visualização original do tomógrafo. Nessa visualização axial, eu vou posicionar, tá, facilmente a minha panorâmica. Olha, quando eu mexo aqui, mexe na minha tela panorâmica. Eu posso pegar qualquer um desses quadradinhos e jogar a minha linha de panorâmica na área média da minha maxila, para que eu possa ir melhorando a visualização da minha panorâmica, porque todo dentista adora panorâmica, né? Vocês sabem que a gente não sabe viver sem panorâmica. E aí eu já tenho uma visualização melhor. Eu posso aumentar ou diminuir a espessura da minha panorâmica, dependendo do meu ponto de interesse. Então, eu tenho interesse na maxila superior, do lado esquerdo, maxila superior, da maxila do lado esquerdo do meu paciente, onde foi feita uma elevação de seio maxilar, e aí eu vou para aquela área. Para ir para aquela área é simples, eu clico em cima dela, dou 2 cliques, o meu mouse vai direto para lá, e nas minhas visualizações transversais, eu tenho aqui o quanto eu tenho de tecido ósseo, ok? Agora, como eu sei que eu quero colocar dente aqui, meu próximo passo é trazer o modelo STL. Então, eu vou importar o meu STL, eu vou lá na pasta do meu paciente, clico e vou procurar o modelo STL dele, e o meu software vai me apresentar tanto o modelo STL, que foi escaneado a boca desse paciente, eu estou brincando aqui com ele, e eu vou falar para o software o seguinte, olha, eu quero juntar uma imagem com a outra, eu tenho como mudar a visualização do meu Daikon, de tal forma que fique mais fácil a identificação de pontos importantes, eu falo para o meu software que isso é uma maxila, e aí eu vou, então, com a tecla Shift, eu clico em cima do meu modelo e ele põe um pontinho verde ali. Então, percebendo? Eu vou no mesmo lugar do Daikon e clico um ponto verde. Aí eu vou em outro ponto aqui no meu canino, faço a mesma coisa, vou lá no meu incisivo central e faço um terceiro ponto, giro um pouquinho mais, procuro
uma ponta de cúspide, por exemplo, do meu pré-molar, e o software vai fazer o máximo possível para juntar essas imagens. E vocês olham com que rapidez ele foi capaz de fazer a junção dessas imagens. Eu posso fazer um refinamento da posição do meu STL, tanto em qualquer uma das posições, eu não vou me dedicar a fazer isso precisamente, porque a gente está aqui só numa demonstração. Uma vez que eu esteja razoavelmente contente, eu bloqueio a posição do meu DICOM, do meu STL em relação ao meu DICOM, tá? E agora eu volto para a minha tela original e eu posso conferir se o meu DICOM se o meu STL está de acordo com o meu DICOM. Então, eu vou correndo através dos dentes desse caso, e tem uma linhazinha amarela que é, na verdade, a linha do STL, né? É o delineamento do STL. Isso faz com que eu cheque a precisão dessas estruturas da tomografia em relação ao meu STL. Está dando para vocês enxergarem isso? Se não tiver, vai me falando. Vou voltar para a minha área de interesse, e você olha exatamente a tua linha amarela em relação ao tecido mucoso. Eu posso falar assim, eu acho que eu quero refinar um pouquinho esse posicionamento. Então, eu vou lá, eu desbloqueio, né, o meu STL. Olha o que vai acontecer quando eu jogo, clico com o meu mouse em cima do STL e eu vou jogar ele um pouco para cima, ó. Eu posso refinar o meu posicionamento aqui, ok? Isso faz com que eu tenha as melhores condições. Feito isso, agora eu vou para a outra parte, que é a seguinte. Eu quero fazer uma engenharia reversa, correto? Opa, fiz um... Falei que esse computador era um computador que não estava preparado para isso. Deu uma travadinha aqui. Mas eu vou continuar, depois eu mostro como a gente faz isso. Eu vou posicionar, por exemplo, um dente, tá? Eu vou lá na minha lista de dentes, pego o meu primeiro molar superior e posso posicionar ele aqui, exatamente onde eu quero colocar. E esse dente eu posso rotacionar ele como eu quiser, tá? Eu posso trabalhar ele em todas as dimensões, eu posso aumentar e diminuir ele. Eu posicionei o dente, por exemplo, e eu posso agora, então, falar, eu quero colocar o implante nesta posição. Então, eu vou bloquear o meu dente para que ele não se mexa mais, vou com a minha reguinha e vou medir quanto tem de tecido ósseo, tem 12,68, e aí eu vou na minha seleção de implantes, tá? Deixa eu cancelar, porque agora eu esqueci de medir a largura, só para vocês terem uma ideia, tá? Tudo intuitivo, tudo com desenhinho, tá? Reguinha, ó, reguinha está aqui, 7 milímetros, então eu sei que eu posso colocar, por exemplo, um implante de 5x10. Então, eu vou lá na minha lista de implantes e vou procurar o meu implante de 5x10. Falo que é na maxila, então ele vai virar de ponta cabeça. Vou procurar um T-base específico para ele, com diâmetro de 4,5 por 4, por exemplo, ou por 5, e vou já posicionar o meu implante. 1 milímetro no mínimo subcrestal. Vou maximizar a tela só para vocês verem mais bonitinho como fica, olha. Eu vou posicionar eles, exato, eu poderia colocar um implante um pouquinho mais comprido. Você quer mais comprido? Então, a gente clica com o mouse esquerdo, ele me permite editar, e eu vou lá buscar um implante de 11,5, então, na mesma posição. Olha que legal, ele fica perfeitamente alojado nessa posição. Eu tenho já a dimensão do meu T-base em relação ao meu dente. Eu gostaria de ver como ele sai através do T-base. Eu tenho opção de colocar, por exemplo, um marcador que a gente chama de marcador genérico, que eu consigo colocar exatamente nesse lugar, e ele vai fazer com que esse implante, eu saiba exatamente onde ele sai
em relação ao meu implante, tá? Fica bastante fácil a gente ter essa visualização aqui. Tá? Ah, eu quero agora colocar um implante na região mais posterior. Então, eu vou lá, determino que eu quero nessa região, uma região que ficou com menos quantidade óssea. Então, primeira coisa, eu vou lá pegar o meu implante, o meu molar, né? Vou posicionar ele aqui. Posso também rotacionar ou qualquer visualização dele. E aí eu posso ir buscar outro implante. Então, qual implante eu vou colocar? Primeiro, eu posso, se eu estiver me atrapalhando esses implantes da frente, eu posso simplesmente tirar eles da visualização. Venho medir aqui onde está o meu outro implante. Ah, tem 5 milímetros, que bacana. Então, eu posso ir lá buscar um implante short, né? Vou na minha lista de implante short, pego um implante short de 6 por 5 e vou colocar ele posicionado exatamente onde eu quero. Então, eu tenho aqui, eu vou colocar, esqueci do meu Abuda. Volto lá e falo, quero um T-Base que tenha 4,5 por 6 ou 4,5 por 5, e ele vai ser acomodado nessa posição para que eu já tenho, então, todos os meus implantes posicionados, tanto na visualização panorâmica, como qualquer outra das visualizações. Ah, eu queria ter uma ideia melhor como está ao redor do meu implante. Então, eu venho aqui na tangencial. Na tangencial, eu rotaciono 360 graus ao redor do meu implante, vejo a relação dele com os dentes vizinhos, com implantes vizinhos, posso ir voltar no meu outro implante, fazer a mesma coisa, eu vou lá na minha tangencial e eu posso rotacionar como eu quiser, né, para saber se... Olha a proximidade da raiz. Ah, eu quero distalizar um pouquinho mais, então eu pego já nessa posição, já distalizo ele e sei que eu vou estar mais seguro em termos de posicionamento. Então, cirurgia guiada é isso, é precisão, é preciosismo. Sami, mostra uma vista oclusal também. Tudo bem, não, é que como eu dei uma travadinha aqui no meu computador, eu vou ter que desligar e religar de novo, porque eu travei aqui a minha vista 3D. A gente está conseguindo ver uma das imagens, a vista oclusal. Tá tudo. Justamente onde eu regulo a panorâmica. Como é que é? Tem uma das imagens... Aonde escolhe o corte da panorâmica. Exatamente. Aí consegue ver a vista oclusal dos implantes. Ah, tá aqui. Isso. Bem no centro, tá lá. Isso. Tá aí. Ah, na axial, vocês estão vendo. Isso, Exatamente. Isso. Tá, não, é só... Aqui, ó, 3... É tá, isso aí. aqui você tem ela perfeita. Eu tive algum probleminha aqui com o meu computador aqui, mas eu posso retornar. Se o problema está desse jeito, imagino bom. Para a gente Então, está normal aqui essa minha visualização. Não, é que não, só na minha visualização 3D aqui, essa daqui, Beto, que eu dei uma travadinha nela aqui, mas tudo bem, está funcionando, tá? Está dando para vocês entenderem, para vocês verem. Então, agora eu posso, por exemplo, eu posso trazer os outros STLs desse paciente, eu posso trazer a mordida inferior dele, né? O modelo inferior, e posso também juntar com o que a gente já tem. Eu posso tanto juntar com o Daikon, como eu posso juntar com o modelo superior dele. Então, posso fazer toda a atualização. Posso falar, isso é uma mandíbula, né? E posso começar a trazer todas as outras informações necessárias que eu preciso para juntar os modelos, tanto de oclusão, né? Eu estou sendo bem aleatório aqui, bem rapidinho, só para vocês terem uma ideia. Tá? Vou pegar... Sami, vou dar uma boa noite aqui para vocês, vou deixá-los, passei para dar um abraço mesmo. Valeu, Beto, um abraço. Obrigado pela participação, professor. Obrigado, Obrigado gente. aí. Obrigado. Boa noite, professor. Até uma próxima. Então, aqui eu já tenho, por exemplo, a mordida do paciente. E assim eu posso
E trazendo o escaneamento de face, eu posso trazer os implantes, eu posso trazer um articulador, eu posso trazer a relação maxilomandibular dele. Então, vocês percebem que é bastante simples e intuitivo a utilização desse software para que a gente possa migrar para isso. Obviamente que quem tiver interesse, eu faço um treinamento aí de 1 hora, com maiores detalhes, a gente pode ver, mudar a luminosidade, a gente pode medir ângulo, eu posso pegar essa ferramenta para medir a densidade Hounsfield ao redor dos implantes, para saber qual é a qualidade do tecido ósseo, eu posso medir o ângulo entre um implante e outro implante. Tem várias ferramentas que você vai adicionando nessa listinha aqui. Eu tenho a lista dos implantes, dos modelos. Por exemplo, se eu quero fazer uma marcação de áreas importantes, então eu quero delimitar o seio desse paciente, tá? Eu clico com o botão direito e ele pode adicionar marcadores para me delimitar aonde os limites do meu seio. Ou isso pode ser utilizado para o nervo alveolar inferior também. São esferas de 3 milímetros, tá? Que eu posso fazer com que elas apareçam em todas as visualizações para que eu saiba exatamente a delimitação da área que eu quero trabalhar. Então, você tem muitas funções que você pode utilizar, mas ele é muito fácil de ser manipulado. Tá? Acho que deu para dar uma visualizaçãozinha. Esse software está disponível na versão beta dele, para usuários que estão colaborando com a gente no desenvolvimento, os professores das universidades, de cursos, estão com a gente fazendo isso daqui, para que a gente possa desenvolver a melhor solução. Então, por exemplo, eu posso pegar um modelo como esse para poder entender como ele está. Primeiro que eu posso mudar a cor dele, fazer ele ficar uma cor diferente do de baixo. Eu posso mudar a transparência dele para poder ter uma visualização do implante nele. Ou seja, tem muita coisinha, mas está tudo intuitivo, está tudo na tela, não precisa procurar, tá bom? Então, era isso para dar uma visualização. Eu vou parar de compartilhar essa tela. Vou voltar para a minha tela original, que é nesse outro... Está maravilhoso, viu, professor? Espero que o Sérgio, o RIT, de uma forma geral, possa ter acesso a esse software o mais breve possível para a gente utilizar botar em prática já. Colaborar de alguma forma. Maravilha. A gente vai entrar em contato, então, com vocês amanhã, no detalhezinho, tá? Professor, já vou ajudar no Merchan. O senhor falou da Nobel do Guide, não é isso? Do Lab. Né? Aqui a gente não tem Lab, no Brasil a gente só tem o DTX, ele não permite isso. Então, o programa do senhor está melhor do que o do DTX, está bem mais simples de usar. Não tem Imagina o Lab, nossos alunos tendo tem acesso a possibilidade de importar a biblioteca, colocar o dente. No do Brasil não tem. Então, assim, o do senhor está bem melhor realmente para utilizar. Está bem mais mais avançado. simples. À medida que vocês forem utilizando, eu vou colocar vocês dentro do grupo de beta usuários, vocês vão perceber a facilidade de uso dele, e como isso a gente faz uma guia rapidamente e exporta. Eu tenho certeza que vocês vão se divertir. E o mais legal de tudo isso é poder incorporar na clínica diária. O objetivo era que todo dentista, com facilidade, em vez de pedir aquele exame que viesse no CD ou viesse impresso, viesse simplesmente um arquivo DICOM da radiologia por WeTransfer ou por qualquer outra plataforma, importa, joga no teu computador e abre imediatamente dentro do software. Em questão de segundos, você está com todo o software, todo a visualização da tomografia na tua tela. E, mais do que isso, é muito importante na comunicação com o nosso paciente. O nosso paciente ele começa a entender muito mais o que está acontecendo com ele quando você abre na tela, na cara dele, começa a girar tridimensionalmente todo o projeto dele.
ele começa a entender melhor e vai ter uma aceitação muito maior do tratamento. Então, esse é o objetivo, eu acho que a gente alcançou esse primeiro estágio. Esse software, ele tem uma parte de inteligência artificial que está por trás dele, que ela vai ser implementada, né, à medida que vai sendo utilizado. Então, ele está aprendendo onde é o nervo alveolar, ele está aprendendo aonde são os dentes, o que é seio maxilar, ele está aprendendo por si só, porque ele foi feito por especialistas nessa área. E a gente não colocou isso ainda disponível, porque é muito mais importante as pessoas darem pequenos passos em direção à tecnologia do que se assustarem com tudo que tem e não utilizarem. Então, hoje, quando você fala assim, poxa, o ChatGPT, né, esse instrumento de inteligência artificial é maravilhoso. 99% das pessoas têm medo de abrir o programa. Tem medo, porque acham que aquilo vai comer a vida deles lá, vai pegar todas as senhas do banco, vai abrir a caixa de Pandora na vida dos caras. Então, é muito importante que as pessoas deem o que a gente chama de baby steps, né? Aqueles passinhos de crianças em direção à tecnologia, para que possa aprender e usar isso no dia a dia. Não fazer disso um uso esporádico num caso especial, não. É para usar o tempo inteiro. Certeza. Então, é isso, meus amigos. Eu estou aqui disponível para trocar ideias, algum esclarecimento a mais que tenham, e espero ter contribuído de alguma forma com vocês aí nesse nosso pequeno bate-papo. E vamos em frente, né? Bastante, eu tenho uma certeza, dúvida contribuiu só. muito. Se puder tirar, professor. Pois não. Esse software, ele vai ser disponibilizado em ambiente Windows ou em Windows e iOS também? Ele vai ser, neste momento, ele está em Windows, porque está no beta. Assim que a gente acertar alguns detalhezinhos, porque você sabe que lançar em ambiente Apple sempre tem algumas questões maiores ali de licenciamento e tudo mais. Ele tem a máquina dele, o engine dele é para os dois sistemas, inclusive Linux. Perfeito. Estou vendo o meu amigo Landerson na tela aí. Olha o Landerson lá. É o chefe. Tudo bem, Landerson? Cadê aqui? Pessoal, a gente abre agora um espaço para quem quiser tirar dúvida diretamente com o professor. Fica à vontade para conversar. Muito bem. Não houver dúvidas, a aula foi fantástica. Eu acho que tem isso. A Dani botou aqui em relação a gerar o STL. Se você jogou a coroa no programa e do programa sai o guia, que é em STL, a coroa também sai em STL para você poder imprimir. Não é isso, professor? Respondido? Sim, vai poder exportar todos os... Você vai poder exportar tudo. O implante, o abutment, o STL, tá? Vai poder exportar tudo. Porque tanto faz, exportar a guia, que é STL, ou... Tem alguém que está querendo saber se terão créditos? Como é que é aqui? Vamos ver. Tipo Blue Sky, para uso será aberto. Não, na verdade já tem. A biblioteca para Blue Sky tem, porque já tem. Créditos tipo Blue Sky. Então, veja exportar só. a biblioteca, né? Mas assim, nós vamos disponibilizar no sistema praticamente Blue Sky nesse momento, que é o software, ele é gratuito, e a exportação, quando ele estiver fora da versão beta, porque ainda está na beta, ele será cobrado exportação, obviamente, né? Porque ele precisa se manter, o software. Neste momento, nós estamos disponibilizando só para usuários beta, onde esses usuários terão aí a possibilidade de exportar as guias sem custo nenhum por um determinado tempo, que é o tempo que a gente está fazendo as melhorias. Então, a cada 2 meses, a gente vai renovar para aqueles que estiverem dando feedback para a gente correto não, adequado, né? Porque cada beta usuário, ele recebe um formulário para responder. Quem estiver respondendo e contribuindo de acordo com o combinado, ele, a cada 2 meses, será renovado, né? Quem não tiver interesse, não tem problema nenhum, porque a gente sabe que as pessoas são ocupadas,
né? Aí, obviamente, a gente vai suspender a exportação gratuita, porque não faz sentido, né? E Claro. tem que ser uma via de duas mãos sempre nessa história. Perfeito, perfeito. Muito bom. Perfeito. Acho que a aula foi fantástica. A questão da apresentação do software, talvez tenha sido, posso estar errado, mas eu acho que não. Talvez tenha sido a aula mais prática e intuitiva sobre software que a gente teve ao longo desses últimos 3 anos, né, Sérgio? Isso, e acaba respondendo algumas dúvidas que tinham, que como vai manipulando o software, já vai vendo o que que tem, a disponibilidade, a questão do ser intuitivo, tudo muito ali na tela, muito simples de usar, né? Isso é É isso bom. aí. Esse é o nosso objetivo, facilitar. Tá? A Plenum, ela criou um sistema de implantes que, por exemplo, o catálogo dela não tem 42 páginas, como tem muitos sistemas. Nosso Uhum. catálogo é objetivo, ele é preciso. A gente sabe muito bem que a gente precisa de pouca coisa para fazer boa implantodontia. Da mesma forma, o nosso kit de cirurgia guiada, também ele é bem objetivo, ele é conciso, para facilitar a vida, porque todo mundo que pega um kit de cirurgia guiada, que é complicado, abandona. Eu tenho essa experiência, eu já usei a maior parte dos sistemas de guiada que existem, as Uhum. pessoas abandonam por complexidade. E eu não quero que as pessoas abandonem, eu quero que as pessoas usem cada vez mais, eu quero que todo mundo só use cirurgia guiada, né? E para isso a Certeza. gente teve que criar um software e um kit bastante objetivo, fácil de usar, para que a gente tenha a assertividade que a gente quer dentro da nossa profissão. Mas é como falou, acho que assim, quando eu comecei a ter contato com a guiada, realmente assim, era impeditivo o valor de kit, valor de programa, disponibilidade, questão de quem tem scanner, quem não tem. Hoje eu acho que não tem desculpa, assim, cada vez a gente está mais imerso realmente no mundo digital, nessa parte de planejamento digital não tem para onde correr. Então, mesmo que você não queira fazer uma guiada ainda, mas eu acho que você fazer o seu planejamento digital, você já está fazendo. Acho que Não já é tem muito jeito. simples. E aí, Você, para um pulo para entrar na é, guiada. Você tem que fazer. Hoje não tem como não fazer. Hoje em Uhum. dia, você vê os pacientes chegando nas clínicas e perguntando assim: mas você vai fazer minha cirurgia guiada ou não? Isso quer dizer o seguinte: o cara já sabe do que se trata, ele sabe que o melhor para ele é guiado, e ele já quer que o profissional ofereça o melhor para ele, né? Então, a gente sabe que o mercado é que cria a pressão para que as coisas acabem melhorando, né? Antigamente ninguém entrava para comprar um carro e perguntava se tinha airbag. Ele queria que tivesse 4 rodas e uma direção. Hoje em dia, o cara vai comprar um carro e fala assim: quantos sensores de ré tem? Quantos vídeos interativos vai ter para a minha criança que senta do lado direito e quanto do lado... Quer dizer, o mercado é que determina, né, quanta sofisticação a gente tem que incorporar nas coisas, porque o mercado sabe o que é bom, né? A gente Uhum. sabe executar, mas o mercado percebe quando a qualidade e a assertividade das coisas é melhor, né? Quando você fala assim, olha, eu tenho só sensor de ré, não tenho sensor na frente. Ah, peraí que eu vou na concessionária do lado, que lá tem um que tem sensor na frente também. Ah, o Uhum. meu tem só 7 airbags, não tem 12 airbags, né? É tudo assim. É, O mercado é que manda, meu amigo, não tem jeito. perfeito. Perfeito. É, a seleção natural. Isso aí. Muito Muito bem. bom. Então, eu Oh, agradeço muito a atenção, a gente se manteve dentro do nosso horário, que eu acho muito importante, né, para que todo mundo bom. possa descansar, porque hoje é só segunda-feira, Isso, né? estamos Tem só muita começando. semana só começando. Poxa, professor, Tá mas é bom. uma pena ter acabado o tempo aqui, que estava muito boa a conversa. Muito bom mesmo. Obrigado aí. Podemos marcar outro bate-papo sem dúvida nenhuma. Ah, Ah, que então está vai ser um feito o prazer. convite. Muito bom. Quem manda em mim é o Landerson. O Landerson que está Tem uma aí, missão aí, cara. ele que organiza a agenda. Ele fala, aparece segunda-feira às 8 da noite para dar aula. Tá bom, Landerson, eu vou quando você mandar, eu vou. Muito Muito bom. bom. Muito Tá obrigado, bom? professor. Novamente, como eu falei desde o começo, é uma honra, um prazer imenso tê-lo aqui com a gente. O carinho, a Bom. disponibilidade, né? A gente vê que manja muito do que está fazendo e assim, ver toda a gente vê o senhor falando com felicidade, com carinho do tema. Então,
Quando a pessoa age dessa forma, porque manja bastante do que está fazendo. Então, obrigado. Foi uma experiência incrível estar aqui com o senhor hoje. Agradeço muito as palavras e vamos junto, vamos nos encontrar pessoalmente para falar mais sobre esse assunto e outros também. Com certeza. Pode contar conosco. Ok. Legal. Um abraço a todos. Muito obrigado. Um abraço, professor. Obrigado. Agradecer mais uma vez a disponibilidade do professor. Agradecer a todo mundo que está aí acompanhando a gente na segunda-feira, quase 10 horas da noite. Obrigado pelo carinho aí com o grupo. E vamos em frente. A gente vai cada vez aperfeiçoando mais. E pode ter certeza, professor, a gente vai usar muito esse kit ainda. Estou esperando só o software para a gente poder usar mais. Vai começar a gerar... Anderson, vamos fazer essa ponte, a questão do software a partir de amanhã, tá? Obrigado por isso. E pode ter isso. certeza, sim, professor, o carinho é recíproco. O que puder contar com o grupo também em relação à pesquisa, o que a gente puder dar de retorno, pode contar aí que a gente vai passar também. Coloca os alunos à disposição. Maravilha. Muito obrigado, hein? Um abraço. Um abraço, pessoal. Boa semana aí, todo mundo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau.